Boa noite, meus amados, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o pastor Adson Diniz, um dos pastores ali na AD Madureira, nossa matriz Assembleia de Deus em Madureira, Campo de Madureira. Hoje nós estivemos lá num culto abençoado, culto de doutrina, onde o nosso bispo nos trouxe uma palavra linda, falando sobre o semeador, o semear, as sementes que caem e como cada uma delas reage dependendo dos solos que caíram. Coisa linda. Estamos aqui agora deixando registrado essa mensagem. Deus tem falado ao meu coração muito. Temos sido um canal de bênção na vida de muitas pessoas que estão precisando. Hoje eu dou aula em 2 casas de recuperação da Assembleia de Deus, Deus Onipotente, o nosso bispo Vlamir, aqui em Coelho Neto 1, em Guapimirim. Quando eu tenho tempo de subir para lá, a gente também procura ministrar a palavra lá. Eu queria deixar registrado essa palavra aqui para você entender um pouquinho sobre como nós precisamos voltar os olhos do nosso coração, os ouvidos do nosso entendimento para a palavra de Deus. É tempo, se tem uma época que nós, filhos de Deus, precisamos estar conectado com Deus através de Jesus, segundo a palavra do Senhor, é essa época. É uma época que nós precisamos colocar o Salmo 1 em prática, quando diz que bem-aventurado é o varão que não se assenta à roda dos escarnecedores, não se detém no caminho dos perversos, nem segue conselho dos ímpios. Antes, o seu prazer é a lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, e há promessas de vitória e de bênção para aqueles que assim procedem. E Deus colocou no meu coração de resgatar as raízes da nossa identidade cristã, as raízes da nossa identidade pentecostal, porque um bom pentecostal, ainda mais se for do Campo de Madureira, ele tem que ter conhecimento bíblico, autoridade espiritual e poder para fazer a obra em nome de Jesus. Então vamos lá para os nossos estudos. A Expo é um projeto que Deus colocou no meu coração para dar aula nas casas de recuperações e alguns lugares que estão precisando. O que é a Expo? É a Escola Preparatória de Obreiro. Esse projeto está no meu coração já há mais de 10 anos e a gente vem agora nesse último tempo implantando esses estudos nos lugares que precisam com urgência de fazer essa geração se conectar com Deus através da palavra, revelando que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Pastorais, esses que vos falam, a serviço do Rei Jesus. Entendendo as profecias bíblicas. A intenção desse estudo é falarmos sobre as profecias e trazer, pelo poder do Espírito Santo, uma compreensão do que as profecias preditas querem nos revelar, para que como igreja do Senhor Jesus Cristo nos posicionemos de maneira a não sermos pegos de surpresa. O que é profecia? É a revelação dada por Deus aos seus servos acerca dos acontecimentos antes dos mesmos ocorrerem. Profecia é isso. Deus revela aos seus servos as coisas que vão acontecer. E eles proclamam isso, deixaram registrado isso em escritos, e à medida que o tempo vai passando e vai se dando o tempo do cumprimento dessas profecias, elas vão tendo sua veracidade, porque elas foram proclamadas, profetizadas pelos servos de Deus, e à medida que elas acontecem, se confirma que essas profecias vieram de Deus. Porque quando a profecia ela é dada por Deus, queira ou não queira, ela vai acontecer. Não existe datas proféticas para acontecimentos de profecia. Existem sinais que apontam que profecias vão se cumprir. Então, a gente precisa ter isso em mente. Deus revela no tempo presente as coisas que acontecerão no tempo futuro. Isso é profecia. Deus revela hoje as coisas que vão acontecer amanhã.
E pode ter certeza, se ele revelou hoje, vai acontecer. Não se sabe se amanhã vai acontecer, se depois da manhã vai acontecer. Mas se Deus revelou, certamente no tempo dele, elas vão se cumprir. Predizer. Predizer versus prever. Predizer, revelar algo sobre fatos, alguém ou alguma coisa que irá acontecer. Os servos de Deus, quando recebem as profecias, eles predizem. E certamente se elas acontecerão no tempo de Deus. Mas se foi o servo de Deus que profetizou, predisse, veio de Deus, ela vai acontecer. Predizer e prever. A diferença de um para o outro. Prever. Revelar algo sobre fatos, alguém ou alguma coisa que pode ou não acontecer. Então tem muita gente usando o nome de Deus, usando o nome de Jesus, usando o nome de profeta para prever coisas. Tá cheio de gente na internet prevendo coisas. E não vai acontecer nada. Por quê? Porque previsão é algo que pode ou não acontecer. Tem uma série de fatores que são estudados para se prever alguma coisa, se pressentir alguma coisa. Isso não tem nada a ver com Deus. Prever coisa não tem nada a ver com Deus. Agora, predizer é algo que veio de Deus aos seus servos. Eles predisseram, proclamaram, anunciaram, deixaram registrado e certamente vai acontecer. Então, o que Deus prediz através dos seus servos vai acontecer. Não é que pode, não, vai. Agora, o que as pessoas estão prevendo por aí pode ou não acontecer. Isso não é de Deus. Então a gente tem que ter entendimento. Aos servos de Deus que ele chamou e entregou as profecias, eles predizem, eles proclamam, eles deixam isso registrado e certamente no tempo de Deus vai acontecer. Agora essa galera aí que está prevendo as coisas aí, isso aí é para chamar atenção, para querer ganhar nome, aí eles preveem. Aí se acontece, eles dizem, nossa, não falei, mas se não acontece, eles vão tentar prever outras coisas. Eles estão sempre prevendo coisas. E nada acontece. Quando acontece, eles aparecem dizendo, foi eu que previ. Mas preveu sem ter nada a ver com Deus. Agora, quando um homem de Deus, ele prediz, e aqui eu vou liberar uma palavra que Deus disse ao meu coração em sonhos e visões, e ele mandou predizer. O Senhor falou assim, olha, no ano de 2024 até 2028, eu vou trazer juízos sobre o Brasil. Eu vou trazer temores de terra. Eu vou trazer chuvas de cima e de baixo e inundar lugares que nunca foram inundados. Eu vou trazer juízos sobre uma nação que está vivendo debaixo do pecado, onde o sangue inocente está sendo derramado e as autoridades dessa nação não estão fazendo nada. Então, aqui está uma profecia predita da parte de Deus que chegou ao meu coração e estou anunciando na minha geração que o Senhor, nesses 4 anos que se seguem, de 2024 a 2028, vai trazer juízos sobre essa nação. E Deus mandou dizer para a minha geração que ele vai usar a natureza de maneira letal para mostrar que quem manda no Brasil é ele. Mas vamos voltar aqui para os estudos. O texto que nós vamos trabalhar aqui agora é o texto que está lá em Mateus 24. Aqui é a primeira parte do versículo 1 ao 3, a segunda parte do 4 ao 6, a terceira parte do 7 ao 9 e a quarta parte do 10 ao 14. Mateus 24, do 1 ao 14. Primeira parte. Jesus prediz fatos e acontecimentos que irão acontecer. São eles. Versículo 1. Destruição do templo de Jerusalém. Quando Jesus predisse isso, naquela época, aos seus discípulos, no ano 70, com a invasão, né, das legiões romanas, lideradas por Tito, filho de Vespasiano, que se tornou imperador daquela época, aconteceu a destruição do templo. Jesus predisse que isso aconteceria e aconteceu.
o ano 70 depois de Cristo. A tríplice pergunta: essas coisas, sinais da vinda de Jesus e fim do mundo. Quando eles estão saindo do templo, há uma tríplice pergunta que é feita a Jesus pelos discípulos: Senhor, quando essas coisas irão acontecer? Qual é o sinal da tua vinda e quando se dará o fim do mundo? São as três perguntas que são feitas ali. E Jesus vai dar respostas para as três perguntas. Versículo 4. Ter cautela. Não ser enganado. A muitos enganarão. Falsos cristos. Guerras e rumores de guerras. Mas não será o fim. É necessário que assim aconteça. Nação contra nação. Reino contra reino. Fomes. Pestes. Terremotos em vários lugares. Todas essas coisas aqui que Jesus predisse naquela época, está vindo acontecendo ao longo dos anos. E à medida que elas acontecem, se confirma que a veracidade do cumprimento profético, porque Jesus liberou essas palavras, ele predisse os fatos que iriam acontecer, e de lá para cá estão acontecendo. Um dos fatos que marcou a história que Jesus predisse foi no ano 70, quando houve a invasão ali de Jerusalém, Judá, das cidades circunvizinhas e a destruição do templo. Princípio de dores. Perseguições, mortes e ódio aos seguidores de Jesus. Todos nós sabemos o que aconteceu, né? Entre os anos 70, 80, 90 e 100. Os imperadores perseguiram a igreja. Os imperadores mataram os apóstolos. E o único que ficou ali em vida na ilha de Patmos, que recebeu a revelação do Apocalipse, foi João. Mas houve uma perseguição à igreja em vários lugares. Neste período, escândalos e traições entre os seguidores de Cristo. Quer dizer, naquele período de corre-corre, naquele período de perseguição, muitos que se diziam cristãos, para não morrer nem sofrer os danos, negaram a fé e entregaram os irmãos, e houve grande perseguição nesse período. Jesus predisse isso. Falsos profetas e suas falsas profecias enganaram a muitos. Naquela época já acontecia, e hoje então, irmão, nos nossos dias, dentro das nossas igrejas, o que tem de falsos profetas prevendo coisas. Uma ladainha. Esses profetas não pregam o evangelho, não ensinam a palavra, não ensinam a sã doutrina, não pregam as verdades que Cristo deixou revelado para nós através dos apóstolos. Não, esses falsos profetas dos nossos dias, eles já vêm vivendo há anos aí no meio do povo evangélico, prevendo coisas e não predizendo, porque profeta de Deus não prevê, ele prediz, e se ele disse, veio de Deus, vai acontecer. Agora os falsos profetas, eles preveem, pode ou não acontecer. Pelo aumento da iniquidade, muitos seguidores esfriarão a fé. Independente de tudo, somente os que não negarem a fé serão salvos. Quer dizer, por causa da multiplicação da iniquidade, esfriamento do amor, muitos deixariam de caminhar na fé. Mas a ordem e a promessa só os que não negarem a fé, ainda que tiverem que morrer, confirmando a fé deles, esses que serão salvos. O evangelho de Cristo será anunciado aos moradores de toda a terra. Então o juízo final se daria. Quer dizer, então fechamos essa primeira parte aqui do versículo 1 ao versículo 14, relatando para vocês as profecias preditas por Jesus, aprendidas e proclamadas pelos apóstolos, pela igreja, e chegou até os nossos dias. E de lá para cá está acontecendo todas as coisas. Precisamos estar atentos às profecias que já se cumpriram, as que estão se cumprindo e as que vão se cumprir, para nós nos acharmos e sabermos em que tempo nós estamos vivendo, porque todos os sinais da nossa geração
está declarando que o Senhor Jesus Cristo está às portas. Muitas pessoas não sabem, mas agora dia 8 vai ter um eclipse total do Sol. O que é o eclipse total do Sol? É quando a sombra da Terra ela vai cobrir totalmente o Sol. Vai haver um eclipse total aí, só que vai ser bem visível, segundo os estudiosos, na América do Norte, porque tem uma rota que vai ocorrer esse eclipse. Eles estão dizendo que vai ser entre 3 e 4 minutos. Então está havendo um alarde dos falsos profetas prevendo um monte de acontecimento, quando na verdade tudo que Jesus predisse está acontecendo. Então a igreja ela não está presa a essas coisas. A igreja ela está presa aos ensinamentos da palavra de Deus, para compreendermos o que está acontecendo, não sermos pegos de surpresa, estarmos de cautela, entendendo os acontecimentos, entendendo o tempo profético e nos melhorando como servo de Deus, nos melhorando como seguidores de Cristo, para que não sejamos pegos de surpresa, para que estejamos atentos, que a qualquer momento, no decorrer do curso da vida que estamos seguindo, a última trombeta vai soar, Jesus sobre as nuvens vai voltar, e a sua igreja ele vai tirar dessa terra. A próxima parte, nós estaremos trabalhando na segunda parte, o sermão continua, a grande tribulação, que vai do 15 ao 28, que vai ser a segunda parte que a gente vai estar tratando dos ensinamentos dentro desse texto e contexto. A serviço do Rei Jesus, pastor Adson, esse que eu vos falo. Então, até a segunda parte desses estudos de Mateus 24, que Deus, pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus, ilumine a tua mente. E eu te digo, é tempo de nós lermos a palavra de Deus, é tempo de nós meditarmos na palavra de Deus, é tempo de nós fazermos com que habite ricamente no nosso coração essa palavra, porque o salmista do Salmo 119, versículo 11, disse assim: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Se você quer viver uma vida que vai te dar autoridade para não pecar contra o Senhor, faça com que habite ricamente a palavra de Deus no teu coração e se esforce para obedecer, porque Deus vai te ajudar a vencer. Assim seja, em nome de Jesus. Aqui quem vos falou foi o pastor Adson Diniz. Até a segunda parte desse estudo. A paz do Senhor Jesus.